A partir de agora, Palavra e Fé, com o pastor Júnior Gomes. Olha aí, chegou o dia, nós vamos aprender um pouco sobre o Novo Testamento, uma coisa breve, uma coisa simples, para que não aconteça na nossa vida aquilo que está escrito em Oséias, que o meu povo perece por falta de entendimento. Tudo que nós vamos falar aqui, não vamos tirar a unção, não vamos tirar a presença do Espírito que consegue revelar para nós aquilo que está além da letra. Mas são conhecimentos interessantes que eu acho que todo crente devia ter, principalmente aquele que se arvora a pregar, que se arvora a ensinar. É um conhecimento simples, eficiente, que vai te dar uma nova visão do Novo Testamento, nesse nosso tema que se chama um breve panorama do Novo Testamento. Então vamos lá, qual que é a composição desse Novo Testamento? Isso é coisa básica, isso é uma coisa simples, uma coisa que todo mundo devia saber, né? O Novo Testamento é feito de 27 livros e cartas. Os autores, obviamente, além do Espírito Santo de Deus, são mais 9 autores inspirados, como diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16, o Espírito Santo inspirou esses autores para que eles lembrassem de tudo aquilo que Jesus fez. De quem são esses autores? Estamos cansados de saber que é Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, Judas e o autor de Hebreus. Para quem tem a linha de pensamento que Hebreus foi escrito por Paulo, então quer dizer que nós temos o Espírito Santo e mais 8 autores inspirados por ele. Para quem, como eu, acha que o autor de Hebreus é um autor desconhecido, então nós temos 9 autores inspirados pelo Espírito Santo, ok? Mas o idioma, nós vamos entender por que mais tarde, não muito mais tarde, logo no nosso próximo módulo, por que Mateus escreveu o livro dele em aramaico e por que todos os outros livros da Bíblia são escritos em grego koiné. O que é grego koiné? É o grego normal, é igual eu estou falando com você aqui em português, e você pode ver que o português da Bíblia é um português mais erudito, um português mais trabalhado. Então, o grego que é colocado nos demais livros da Bíblia, do Novo Testamento, é um grego comum que o povo falava nas ruas, porque qual que é a função da Bíblia? Levar a palavra de Deus aos gentios, levar a palavra de Deus ao povo. Então a linguagem não deve ser erudita, a linguagem deve ser uma linguagem mais fácil, mais acessível possível para todos. O período de história que abrange o Novo Testamento é um período de 100 anos. O Novo Testamento conta uma história do nascimento de Jesus para 100 anos à frente. O ponto central, obviamente, é a pessoa de Jesus, não temos dúvida a respeito disso. E o que descreve o Novo Testamento? Descreve uma nova uma aliança interior, uma aliança no Espírito. Tanto é que Jesus fala, importa que as pessoas adorem a Deus, as pessoas me adorem em espírito e em verdade. Então é uma aliança totalmente diferente da aliança que existia no Velho Testamento. Então vamos falar um pouco dessa aliança. Nós citamos anteriormente aí Lucas 22, 20. O que diz? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Ok, então aí eu estou te dando subsídios bíblicos que essa nova aliança é o que descreve o Novo Testamento. Hebreus 12, 24 e 9, 15 também fala sobre essa aliança, por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança, Jesus mediador da nova aliança. Temos aí Hebreus 8, 6. Agora Hebreus 8, 6 é uma coisa poderosa. Hebreus 8, 6 nos diz o seguinte, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de uma aliança superior, de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então as promessas para o povo de Deus na nova aliança são muito superiores do que as promessas que são feitas para o povo de Deus na velha aliança. Tanto é que uma das grandes promessas de Jesus para nós nessa nova aliança se encontra em João 14, 12, onde ele diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Olha que maravilha o que nós podemos fazer aqui nessa terra, sendo pessoas habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos fazer tudo que Jesus fez e muito mais, de acordo com as palavras dele. E ele andou sobre as águas, ressuscitou morto, ele multiplicou peixes e pães, acalmou tempestade, e ele fala que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Olha como é que essa aliança é muito superior à velha, e olha como é que essa aliança, as promessas dessa aliança também são muito superiores às promessas da velha aliança. Então, como eu disse, nós vamos fazer esse estudo não tirando a presença do Espírito Santo de Deus. Comece a entender a sua posição em relação, eu gosto de falar assim, comece a entender a sua identidade cristã.
Você não é mais qualquer um, você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa capaz de criar realidade, você é uma pessoa capaz de mudar circunstâncias, a sua oração tem poder, você não precisa ficar dependente de pastor, não precisa ficar dependente de irmão para que você ore. Uma oração em conjunto é legal? Claro que é, muito bacana, a gente tem até um relato bíblico no livro de Atos, onde as pessoas estavam orando na casa de Marcos para que Pedro fosse liberto, e Pedro é liberto por um anjo que chega na prisão, tira as algemas dele, ele vai passando porta por porta, as portas vão se abrindo, os sentinelas não conseguem nem ver Pedro passando, e ele é liberto. Quer dizer, a oração em comunidade é muito legal, ela tem um grande poder sim, mas isso não quer dizer que a sua oração também não tenha poder, isso não quer dizer que você possa entrar para o seu quarto, fechar a porta, orar para o seu pai que vem em secreto, que o seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então essa é uma das principais promessas para nós na Nova Aliança, que nós podemos fazer o que Jesus faz e muito mais. Agora, o que tornou possível essa Nova Aliança? Obviamente, o nascimento de Jesus, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Se ele não tivesse nascido, meu caro, não tinha aliança. E se ele tivesse recusado a morrer, também não tinha uma nova aliança, né? E isso é muito importante a gente saber, porque a gente deve copiar a vida de Jesus em relação ao tempo que ele estava aqui na Terra, né? O que ele fez, o que ele nos mostrou, como está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, que a gente deve ser imitador de Deus como filhos amados e andar em amor, ou seja, andar como Deus, porque Deus é amor, né? Então, assim, essa vida de Jesus aqui na Terra, além de ser um dos princípios, né, como eu disse aqui, um dos princípios que tornou possível a Nova Aliança, a vida dele deve ser copiada por nós, porque a vida dele é um ensinamento de poder, é um ensinamento muito forte para a nossa vida diária, para que a gente possa não só apenas transformar a nossa vida, como transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. É muito interessante a gente ver que o nascimento de Jesus foi o quê? É Deus nascendo na forma de homem, para que durante a sua vida e durante o seu ensinamento, ele pudesse mostrar ao homem que ele pode viver como Deus, né? Tanto é que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Eu vou repetir porque eu acho isso muito importante. O nascimento de Deus na forma humana, que fez com que durante toda a sua vida ele ensinasse ao homem que o homem pode viver como Deus. Lembrando que nós podemos e devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, e que aquele que crê em mim, como diz Jesus, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Então nós podemos entender que o Novo Testamento é um lugar na Bíblia onde Jesus, Deus, né, se encarna e passa a viver e ensinar entre os homens. Ensinar o quê? Ensinar que nós podemos fazer sinais, prodígios, milagres, maravilhas, enquanto templos do Espírito Santo de Deus, né? Ensina que podemos fazer o que ele faz e muito mais. Olha que poder, olha que coisa interessante. E às vezes a gente tem pessoas vivendo um evangelho tão morno, tão frio, um evangelho sem resultado, só indo na igreja, cumprindo tabela. Isso a gente vê em várias facções religiosas do cristianismo, não só no catolicismo, como também no meio protestante, como também no meio evangélico, como também no meio pentecostal. No meio pentecostal a gente vê muito barulho, né? O povo pula, o povo grita, o povo rola no chão, o povo fala em língua, mas quando você vai ver a vida da pessoa aqui fora, não condiz com aquilo que ela faz dentro da igreja, né? São pessoas que murmuram, são pessoas que vivem sem dinheiro, dura mesmo, sem dinheiro, são pessoas que adoecem, são pessoas que fofocam, são pessoas que não controlam a língua. Então não é condizente, aquilo ali não passa de um teatro, né? Então a gente tem que entender a mensagem de Jesus, que é muito importante, e a mensagem é: podemos fazer o que ele faz, muito mais. Então, através de Jesus, nós temos uma nova vida, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, inclusive com muito poder e graça. Uma vida com participação na vida do próprio Deus, porque a partir do momento que você crê no Evangelho, você é selado pelo Espírito da promessa, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz que nós cremos no Evangelho e somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então nós passamos a ser o quê? Aquilo que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus passa a habitar em nós através do seu Espírito. Então aí é óbvio que nós passamos a ter participação na vida do próprio Deus, ok? Agora, uma coisa técnica, mas é interessante a gente entender isso, eu acho muito legal, é a divisão do Novo Testamento. Então nós temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, temos os livros, aqui não são livros, né, porque é apenas um, o livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, e temos as cartas paulinas, que é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses.
1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Dentro dessas cartas, algumas são consideradas cartas paulinas pastorais, porque é Paulo ensinando tanto a Timóteo, como a Tito, como a Filemão, como ser um pastor, como agir na igreja, como agir com as pessoas. As outras são chamadas cartas gerais, porque elas abrangem vários assuntos. As cartas gerais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas. E as outras, que tem o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Mas ainda em relação às cartas de Paulo, as outras cartas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, são consideradas cartas de doutrina, de como você agir na igreja, como é que é a sua posição com Cristo, o que você é em Cristo, qual é a sua identidade cristã. Então são chamadas de cartas doutrinárias, ok? Vamos fazer agora um rápido paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. A revelação no Antigo Testamento e a revelação no Novo Testamento. A revelação no Antigo Testamento, Deus se revela através da lei santa. E no Novo Testamento, Deus se revela através do seu Filho Santo. Ok? A aliança. No Velho Testamento, a aliança é guardada pela observância da lei. No Novo Testamento, a aliança é guardada pela obediência a Cristo. E outro dia eu estava até conversando com meu amigo Breno, que está aqui do meu lado, que a gente deve obedecer Cristo fazendo o que ele faz e muito mais, porque ele falou, gente, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Aí vem Paulo e diz que já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Aí o próprio Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então nós temos participação na vida de Deus e Deus participa integralmente da nossa vida. O que é que está nos impedindo de estar fazendo sinais, prodígios e maravilhas para assim estar agradando o coração de Deus? A nossa consciência bitolada, programada, uma consciência que nós adquirimos desde a infância e que foi massacrada na escola, até mesmo na igreja, pela nossa família, de que nós somos pessoas comuns. Mas nós não somos pessoas comuns. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos pessoas, embaixadores de Cristo. Né? Quando você tem embaixador de um país, por exemplo, o embaixador de um país muito rico, Estados Unidos, no Haiti, que é um país muito pobre, o embaixador dos Estados Unidos no Haiti, que é um país pobre, ele vai viver com o padrão dos Estados Unidos. Ele não vai viver no padrão do Haiti. Nós que somos embaixadores de Cristo, nós vivemos aqui na Terra no padrão do céu e não no padrão da Terra. Mas hoje o que a gente vê? O crente vivendo no padrão da Terra, sendo que ele é embaixador do céu, é embaixador de Cristo. Perdão dos pecados. No Antigo Testamento, o perdão é simbolizado no sacrifício de animais. No Novo Testamento, o perdão é oferecido total e gratuitamente no sacrifício de Jesus. Agora, essa parte aí do Jesus histórico eu acho muito legal, porque muitas pessoas que contradizem a fé cristã, Jesus nem existiu, isso aí é um mito. Não. Eu vou citar aqui para vocês agora uma série de historiadores que não são crentes, são pessoas científicas, são pessoas que relataram a história na época de Jesus e eles citam Jesus. Joséfo é um historiador judeu, Plínio o Jovem, Tácito, Suetônio, Luciano são historiadores romanos, e todos eles relatam sobre Jesus, relatam que Jesus viveu aqui na Terra naquela época, que ele era uma figura pública e que ele morreu sob julgamento de Pôncio Pilatos. Então Jesus é uma figura histórica. Uma figura histórica que veio aqui mostrar para o homem o tanto que o homem é transcendente, o tanto que o homem não precisa ficar preso à carne, sendo que nós viemos aqui para fazer além daquilo que o natural permite que a gente faça, porque nós viemos aqui para viver o sobrenatural a partir do momento que nós estamos na presença de Deus, sendo a habitação do Espírito Santo, ok? E em breve nós nos encontramos aqui novamente para falarmos sobre os Evangelhos Sinópticos e o livro de Mateus. Um grande abraço e até a próxima. Palavra e Fé, com o pastor Júlio Gomes.